O proprietário e o gerente da madeireira denunciada se apresentaram à polícia ainda nesta segunda-feira. Os outros dois servidores da Secretaria Estadual da Fazenda também se entregaram. Um deles aparece nesse vídeo. Os dois constituintes que eu defendo têm profissão definida, são fazendários, não praticaram crime algum. Essa prisão é uma prisão que não separou o joio do trigo, porque aí tem inocentes, nem todo mundo participou, não é? Já entrei com as medidas cabíveis, uma revogação de prisão temporária e um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. A dona de um pequeno frigorífico na zona rural de Teresina, segundo a polícia, não tinha conhecimento da operação, mas também foi presa ao retornar de viagem. A polícia fechou, assim, o cumprimento dos 15 mandados de prisão da Operação Propinagem. Outros 7 técnicos fazendários e 3 empresários foram presos na manhã de ontem. Os empresários são suspeitos de pagar propina aos servidores para fazer o transporte de cargas sem nota fiscal. Segundo a polícia, os técnicos também agiam extorquindo microempresários que trabalhavam na informalidade. O chefe de fiscalização, Joaquim Vieira, de camisa preta, neste vídeo no shopping da cidade, é acusado de coletar dados para depois fazer a proposta de propina a permissionários que não pagavam impostos. Mas foi denunciado pelas vítimas. De acordo com as investigações, os servidores chegavam a cobrar até 20% do valor do imposto devido. As acusações são de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e concussão, que é o crime de extorsão praticado por agente público. As penalidades acumuladas podem chegar a mais de 20 anos de reclusão. Mas, por enquanto, as prisões são temporárias, com prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. O GRECO ainda está avaliando a necessidade do pedido de conversão em prisões preventivas. Para a decretação de prisão preventiva existem requisitos, principalmente a que é chamada garantia da ordem pública, que os indiciados permanecem presos durante o processo para que se evite eles cometerem novos crimes. A gente vai analisar durante esse prazo da prisão temporária e se esses requisitos estiverem presentes, se tiver necessidade dessa prisão cautelar deles durante o processo, será representado e o judiciário vai se manifestar. Além de responder criminalmente, os servidores puseram os cargos em risco. E os empresários deixavam de pagar tributos em torno de 17% do valor da carga. Mas agora devem ter a dívida cobrada com acréscimo de multa, que pode chegar a 80% do valor devido. Então, portanto, tem questão criminal aí, que é uma parte desse trabalho feito pela polícia, mas também questões administrativas, como, por exemplo, as punições que serão aplicadas a esses servidores. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente estadual da Receita na Secretaria de Fazenda, doutor Antônio Luiz, que conversa com a gente sobre essa situação. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, essas pessoas continuam com seus empregos, continuam servidoras do estado do Piauí e o que pode acontecer com elas? Bom, em tipo de infração administrativa que envolve o servidor público, nós temos que abrir sindicância e a sindicância vai dar um parecer se a punição ela vai ultrapassar até 1 mês de afastamento. Qualquer punição a mais de 1 mês de afastamento tem que ser encaminhado para a Procuradoria do Estado, que faz um processo administrativo, que aí, nesse caso, a punição pode ser suspensão com mais de 1 mês ou até demissão. E o senhor acha que as provas que já foram recolhidas são suficientes para essa punição máxima? Bom, eu não tenho, assim, detalhe das provas, porque foi um trabalho muito sigiloso com a polícia, nós só participamos com informação, mas pelo que foi mostrado nos vídeos, e a gente sabe de alguma coisa de telefonemas, de provas concretas, se isso for comprovado, a demissão é uma coisa muito fácil de acontecer. Superintendente, e agora? A gente viu aí o processo da prisão, quais serão os próximos passos? O que acontece com eles agora? Bom, eles ficarão presos até o tempo de investigação, depois ficarão afastados das funções de fiscalização. É uma prisão temporária. Temporária. Quando voltarem para a Cefaz, serão afastados das funções de fiscalização, vão ficar em parte administrativa, até esperar a sindicância apurar o resultado e o processo dizer se vai ser demitido ou suspenso ou outra coisa. Ou seja, eles não vão ter mais contato com comerciantes, como tinham antigamente, não estarão mais nos postos da polícia ou da Secretaria de Fazenda, vão todos trabalhar internamente, no centro administrativo, por exemplo.
Exatamente. Até que se apure tudo e saiba qual é a pena adequada para eles, ficarão afastados do trabalho externo. Existe hoje um trabalho para tentar identificar quanto mais ou menos em recursos foi desviado por esse grupo? Bom, ontem, quando a operação foi deflagrada, nós encaminhamos equipe de auditores, nós temos em cada empresa envolvida 2 auditores, alguns técnicos da Fazenda, levantando todos os estoques deles e também verificando operações com outros estados e operações internas no Piauí. Só depois desse levantamento podemos estimar o montante que não foi arrecadado para o Piauí. Existe algum tipo... E aí já até aqui um Secretaria de Fazenda. Auditado pelos auditores da Secretaria de Fazenda, e, portanto, não pode ter havido também uma falha, né, nesse serviço de auditoria? Veja só, os serviços das pessoas, dos postos fiscais ou de auditoria, eles têm supervisores para olhar. Só que é muita gente trabalhando, é muita operação acontecendo e é impossível essa vistoria para o supervisor a todo tempo. Então, sempre tem problemas e esses problemas são avaliados. Já tem muita sindicância na Fazenda, não é? Algumas pessoas, por exemplo, que estão nessa operação, não é a primeira vez, já teve sindicâncias anteriores, já teve processo administrativo, que não foram demitidos por algum problema no processo, mas alguns deles já têm processos anteriores, são reincidentes. Então, existe um trabalho de verificação, mas nenhum trabalho é perfeito. É como se tivesse um supervisor para cada auditor, o custo é muito alto. Então, é sempre feito por amostragem. Agora, quando o desenvolvimento de operação grande, com polícia, Cefaz, Ministério Público, Procuradoria, reduz esse problema. Essa operação de ontem foi uma operação conjunta. Não foi uma operação que foi feita de hoje. Foi quase um ano de investigação para chegar em 9 fazendários e alguns empresários. Você falou que existem reincidentes nesse grupo aí. Pessoas que já tinham cometido atos, cometido falhas no seu trabalho. Por que eles não foram afastados da outra vez também? Bom, foram afastados. Só que o afastamento do trabalho, ele tem um prazo até a apuração e até a punição. Após a punição, você não pode impedir, às vezes tem até ação de juiz, mandando voltar para o trabalho, para o mesmo local. Em procedimento administrativo, ações dos juízes determinando... Porque tem casos, por exemplo, de pessoas que foram demitidas da Fazenda e houve um reenquadramento pelo juiz. E o juiz manda voltar para o mesmo local de trabalho. E pode acontecer de novo, você pode entender nesse caso? Essas coisas de justiça ninguém pode prever, porque os processos têm advogados, têm reclamações e acaba que alguém decide a favor deles. Alguns desses aí já haviam sido demitidos? Não. Mas já haviam sido punidos? Sim. Alguns já haviam sido punidos. A importância desse trabalho, na sua avaliação, para o aumento da arrecadação de impostos no estado do Piauí? Bom, com uma operação dessa, as pessoas que trabalham na Fazenda começam a perceber que o trabalho é vistoriado, é monitorado, não só pela Cefaz, mas também por órgão externo. Nós temos, inclusive, agora a operação com o Ministério Público, com o PGE e a polícia, e as pessoas ficam agora receosas de fazerem irregularidades, porque o que faz a pessoa continuar na irregularidade é não ter nada, não acontecer nada. Então a pessoa acostuma com um pequeno erro, e o pequeno erro vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega uma hora que ele pensa que aquilo é normal, que um erro não é mais punível. Então, com uma operação dessa, nós esperamos que tanto os fazendários como os empresários deixem, reduzam ou eliminem essa possibilidade de fazerem acordos para não pagar imposto para o Estado e ficarem com eles. Então, eu espero, como aconteceu com o Paraná agora nesse primeiro semestre, que a arrecadação tenha um salto, porque quando você começa a diminuir operações de combinações de fazendários e empresários, o imposto começa a ir para o Estado. Começa a não sair do bolso de pessoas que estão tirando do Estado e voltar para o Estado. E isso aumenta a arrecadação. Agora, o senhor falou, o senhor mesmo disse aqui, há pouco antes de começar a entrevista, que o estado do Piauí era o terceiro maior, o que registrou o maior aumento, o terceiro que registrou o maior aumento no Brasil em termos de arrecadação. A que o senhor atribui esse aumento? Bom, tem várias variáveis, né? Uma operação dessa, por exemplo, é uma operação que vai aumentar a arrecadação. Mas vamos ver o primeiro semestre. Estamos falando do primeiro semestre desse 2015. Se olharmos os estados brasileiros, em termos de incremento, nós temos o Paraná, que está em primeiro lugar de incremento, que teve agora prisões no primeiro semestre de fazendários. Nós temos o Pará, com operações grandes de aumento de tributação em algumas áreas, e o Piauí, que fez uma operação agora, CPF na nota, que fez operações de investigação em combustíveis, teve operações
e na parte de energia e serviços. Operações que começaram ano passado em restaurantes, com fiscais na porta do restaurante, para a pessoa emitir nota fiscal para a pessoa consumidora. Quer dizer, nós estamos trabalhando tanto em educação das pessoas, como também na parte rigorosa de cumprimento de penas quando a pessoa não cumpre aquela obrigação. Pois é, e lembrando que foi uma denúncia de um empresário, um pequeno empresário, que fez com que essa operação fosse deflagrada. Ou seja, quem sofrer esse tipo de extorsão deve procurar a Secretaria de Fazenda ou a Delegacia de Polícia para fazer essa denúncia, né, superintendente? Com certeza. Nós temos essa operação foi uma operação sui generis porque começou na Greco. Mas temos uma delegacia, que é a Decortec, ligada à Cefaz, com vários processos, tanto contra empresários quanto contra fazendários. Pode ser uma denúncia anônima? Sim, nosso site na Cefaz, www.cefaz.pi.br, tem lá um banner que chama Site Web. Clicando nele tem um site Ouvidoria. Outra forma de acessar é um Fale Conosco, que tem como você denunciar contribuintes sonegadores, também pessoas fazendárias que querem extorquir contribuintes. Lá pode denunciar tanto com o nome quanto anonimamente. E a Cefaz toma providências em encaminhar a polícia, Ministério Público. Queria agradecer ao superintendente estadual da Receita da Secretaria de Fazenda, doutor Antônio Luiz, que compareceu aqui ao Jornal do Piauí para prestar mais esclarecimentos em relação a esse episódio da Operação Propinade. Muito obrigado, superintendente.